Olá, meu nome é Rafael Lucas de Oliveira Silva e eu vou falar sobre o meu trabalho Tolerância aguda à salinidade da água na Rantouro, Lipobates catesbeianus, em diferentes estágios de desenvolvimento. Este sou eu, este é o meu colega Fernando Mazioli Braga, aluno de iniciação científica, e meu orientador Oswaldo Pinto Ribeiro Filho. É o sal. Todos nós na área da aquacultura, nós entendemos, nós já conhecemos os benefícios e as aplicações do sal na piscicultura. Ele pode ser utilizado para facilitar o controle osmótico do animal, para reduzir o estresse, para ajudar no transporte e principalmente em banhos de infusão salina. A gente sabe os níveis de utilizar e como combater parasitas utilizando banho e infusão salina. Se vocês pesquisarem na literatura, verão que existe uma vasta literatura, diversos autores que já trabalharam com sal para os peixes. Então, para várias espécies, pirarucu, tambaqui, beta, matrinchã, quinguio, carpa-capim e trairão. Todos esses a gente já conhece as concentrações, tanto para transporte como a tolerância do animal. E se você pesquisar, você também encontra não só pela espécie do peixe, mas também relacionado ao estágio de desenvolvimento dele. Para essa tilápia aqui, a gente acha tanto para levino quanto para larva, não é? Pode encontrar também para larva de outros peixes, para juvenis. Concentrações são conhecidas, as espécies que você vai atuar sobre ela para combater com sal. É conhecido, é trabalhado, para peixe a literatura já é vasta. Inclusive, olha só, já é definido com o tempo, né? Pelo tempo que vai utilizar, o tempo do banho, ou da infusão, tudo isso é muito bem estudado. A utilização da piscicultura já é bem conhecida. Agora, para a ranicultura a gente não tem esses dados. Ainda não há nenhum dado sobre a utilização do sal para seja o que for, para banho, infusão, transporte, redução de estresse, equilíbrio osmótico, ainda falta esses estudos. Por isso, sabendo que há esse estudo, este trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a tolerância aguda à salinidade da água na Rantouro em diferentes estágios de desenvolvimento. Nós executamos o trabalho no Ranar Experimental da Universidade Federal de Viçosa e como material biológico a gente utilizou 1.600 embriões, 864 girinos, 432 pós-metamórficos de Rantouro e todos os animais eram irmãos, portanto tinham a mesma genética. A gente adotou essa metodologia recomendada pela OECD em 2019, que é o teste número 203, teste para toxicidade aguda em peixes, mas nós adaptamos para utilizar em girinos. Para abarcar mais as etapas e as fases de vida do nosso animal, a gente dividiu o nosso trabalho em 3 testes. Um com desova, outro com girino e outro com pós-metamórfico, sendo que o girino foi dividido em 3 subfases e o pós-metamórfico também foi dividido em 3 subfases. Agora, começando com o embrião, né? A gente utilizou uma desova bem pujante, bem volumosa, de 1.600 embriões. E como foi feita a execução? Nós utilizamos 24 caixas plásticas retangulares. Essas caixas tinham um volume de 12 litros, então a caixa continha 12 litros de água e nessa caixa havia 50 embriões. Então a densidade utilizada foi de 0,24 litros de água para cada embrião. Os tratamentos utilizados foram esses, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 gramas por litro de sal. Portanto, utilizamos um DIC com 8 tratamentos, 4 repetições e 50 embriões por unidade experimental. Na etapa com girino, utilizamos 864 girinos, onde nós optamos, então, dentro das fases da desenvolvimento girino, na tabela de Gosling, você tem 46 fases quase. Então, nós optamos por pegar 3 fases. A primeira delas, fase 25, a segunda 26 e a terceira 41. A principal diferença, a razão para escolher 25 e 26 é porque na fase 25, assim como 23 e 24, o girino ele ainda tem as blânquias expostas. Como a gente sabe, essas blânquias é um sítio, uma região onde pode acontecer intensa troca de eletrólitos entre o animal e a água e absorção ou perda de água. Enquanto na fase 26 as blânquias estão totalmente absorvidas. Portanto, essa mudança anatômica e fisiológica intensa ela pode afetar essa capacidade do animal de se osmo regular, de acordo com a concentração de sal na água. E a fase 41, porque é uma fase quase terminal, quase o final do girino, quase ele se tornando imagro, e ele é anatômico e fisiologicamente falando muito diferente, tanto 26 quanto 25. Portanto, como foi montado experimental? Montamos os animais nessas caixas, todos com 12 litros, 12 animais, a sala tinha fotoperíodo controlado, e os tratamentos utilizados foi de acordo com o estado de desenvolvimento. Portanto, para o animal na fase 25 de Gosling, esses foram os tratamentos que nós utilizamos, que vocês podem ver mais em detalhe no resumo expandido no análise do Congresso. Né? Na fase 26, os tratamentos foram um pouquinho acima, porque o animal tinha outro grau de desenvolvimento.
mas também foram 6 tratamentos. Na fase 41, esses outros tratamentos. Mas todos os tratamentos foram sempre de 0 até 10,5 gramas gramas de sal por litro. Os animais eram distribuídos também nas 24 caixas retangulares, de 12 litros de água, com 12 animais, portanto, densidade de 1 animal por litro. Foi um DIC com 6 tratamentos, 4 repetições para cada tratamento e 12 animais por unidade experimental. Os animais pós-metamórficos, nós utilizamos 432 animais. Como a massa do girino é muito diferente da massa do animal próximo do peso de abate, nós dividimos nas 3 etapas. O imago, com 15 gramas, o juvenil, com 30 gramas, e o adulto, de 200 gramas. Novamente, foi montada nas mesmas caixas no laboratório, com os animais dentro das caixas, 12, só que dessa vez tinha 6 litros de água e 6 animais em cada caixa. Os imagos, os tratamentos foram de 0 a 9,75, o juvenil, os tratamentos foram de 0 a 11,25 e para os adultos de 0 a 12 gramas por litro de sal. Portanto, todas as etapas tiveram 6 tratamentos, variando de 0 a 12 gramas por litro de salinidade. Os animais foram distribuídos nessas 32 caixas plásticas, com 1 litro de água por animal, 6 litros de água e 6 animais por caixa. Portanto, DIC, 6 tratamentos, 4 repetições, 6 animais por unidade experimental. Com os dados coletados de mortalidade ao longo das 96 horas, calculamos a concentração mínima para a letalidade total, definida como a menor concentração na qual houve 100% de mortalidade dos animais. Concentração letal média, que é estimada pela curva da regressão logística, e a concentração máxima tolerada, que foi definida como a concentração máxima imediatamente antes da primeira morte. Com o primeiro resultado para a desova, vocês observam que a mortalidade da desova foi aumentando conforme a concentração. A concentração letal média que nós encontramos após 96 horas foi de 4,23 gramas por litro para a desova. E algo interessante é que a desova que ficou exposta próximo de 1 grama por litro, ela teve um melhor desenvolvimento que a desova no controle. Isso aconteceu porque a adição de sal na água aumentou a densidade da água. Então a desova flutuou melhor pela superfície. Com isso, ela teve melhor oxigenação. Enquanto a desova em controle, ela afundou mais e oxigenou menos. Então, próximo de 1 grama por litro, a desova desenvolve mais e não morre. Agora, para o girino, nós observamos, como esperado, é que a fase 25, a tolerância do animal à salinidade é muito mais baixa se comparado com a fase 26 e 41. Tanto que a concentração letal da fase 25 foi 5,22. Agora, da fase 26 e 41, foi 7,95 e 7,8 gramas por litro de sal, portanto, muito próxima, o que significa que a absorção das brânquias que ocorre entre a fase 25 e 26, ela é um fator preponderante, altera muito a capacidade do animal de resistir à mudança de salinidade na água. Dos modos metamórficos, o que observamos basicamente é que o girino é mais sensível à salinidade e tem uma menor tolerância a níveis mais baixos, enquanto o adulto juvenil tem tolerâncias diferentes, mas bem aproximadas, bem próximas. Tanto que a CL50 para o imago é 7,61, para o juvenil 9,95 e para o adulto 11,05. Como conclusão, nós tiramos que a salinidade máxima recomendada para a desova é de 1 grama por litro, para aumentar a flutuabilidade, melhorar o desenvolvimento e não haver mortalidade da desova. A concentração máxima tolerada do sal para o girino na fase 25 foi de 4,83. Para o girino na fase 26 foi de 6 gramas por litro. E para o girino na fase 41 de Gosner, 6,8 gramas por litro. Agora, para os animais pós-metamórficos, a concentração máxima tolerada do sal foi de 6 gramas por litro para os imagos, 9 gramas por litro para o juvenil e 9,75 gramas por litro para os animais adultos. Esse trabalho foi executado com o apoio do Universidade Federal de Viçosa e do Departamento de Biologia Animal.